Bom, pessoal, o gráfico do Ethereum, o que eu falo aí já desde um tempo atrás no mercado, aqui no YouTube, no Twitter e assim por diante. O caixote que se formou aqui é um rastro de smart money, tá? Aqui eu sei que existe uma entidade muito poderosa que consegue controlar o preço nessa região. Antes desse smart money, onde é que estava o outro smart money? Bom, a gente tem que pegar onde estava a maior volume de negociação, que foi aqui embaixo. Então o smart money, ele está aqui embaixo, nessa região. Essa é uma região que o smart money tem interesse em levar o preço, tá? Abaixo desse caixote aqui, tá? E antes dele, tá? Se a gente pegar o passado do Ethereum e do Bitcoin e a gente pegar uma região onde teve muitas negociações, tá? A gente vai identificar um triângulo. Vocês estão vendo esse triângulo? Exatamente esse triângulo tem o registro aí principal do Smart Money lá no passado. Então também é uma região de interesse de negociação, tá? Outra região muito importante de negociação também, que começou num semanal muito forte. A gente pega a barra semanal, a gente pode pegar a primeira barra mais forte semanal que veio. A gente pode pegar a entrada dessa barra, que é essa daqui, tá? Então, essas são as regiões do Smart Money. São essas regiões que nós sabemos que vão ter grande concentração de compra. Num primeiro momento, então, nos 1.120 dólares aí, é uma região de alta concentração de compra, a região do fundo anterior. Essa região aqui debaixo também, que poderia capitular até os 688 dólares, ou 700 dólares no caso, e ainda abaixo 400 dólares, tá? Então, se a coisa ficar muito feia, seria 400 dólares até seria uma viabilidade de ver o Ethereum novamente. Eu não sei se chega nessa região, sendo bem sincero, olhando o comportamento do preço. Se eu fosse apostar, tá? Eu quero comprar, e eu já coloquei a ordem passiva na corretora, nessa região aqui, ó. Uma região intermediária que fica no fundo desse canal. Então eu peguei esse canal, eu dobrei esse canal para baixo. Eu acredito que aqui é o pote de ouro, tá? Onde é que é o pote de ouro, então? É a região que compreende aqui, então, entre o fundo anterior ali, que foi os 900 dólares, e 700 dólares. Eu, Augusto, acredito que vai dar para comprar ainda Ethereum a 800 dólares, conforme eu falei no meu Twitter esses dias. Eu acredito nisso. Eu acredito que o preço do Ethereum, como ele subiu primeiro, ele entrou aqui nessa região, ele subiu. Quando ele chegar aqui, ele vai começar a ter um pouquinho mais de dificuldade de lateralizar e possivelmente aqui vai ser o ponto de compra perfeito, o fundo retestado do Ethereum. Eu acredito nessa região, nesse preço. Eu estou preparado para ter caixa e comprar o máximo de Ethereum possível entre 700 dólares e 900 dólares. Essa é a região que eu, Augusto, vou comprar por longo prazo, tá? Que eu pretendo comprar Ethereum por longo prazo, se assim o mercado continuar nos permitindo sonhar, tá? E sim, ele fez um movimento que permite sonhar. Ele fez o Bart Simpson, ele vem fazendo aqui o Bart Simpson, que eu comento com vocês. Então ele saiu do caixote, ele sai do caixote, tá? Ele sai do caixote para cima. O que o mercado tende a fazer? Volta para essa região. Então isso aqui, num curto espaço de tempo, eu acredito que o preço vai voltar para baixo, tá? Ele vai, na minha opinião, vir aqui com o tempo e liquidar os apostadores de alta. E eu acho que essa busca de liquidez que ele vai fazer vai ser uma das últimas para esse movimento baixista aí, tá? Então, na minha opinião, no price action, eu acredito que, e eu estou preparado para isso, depois desse caixote romper para cima, nós vamos vir para baixo. E aqui nós vamos encontrar o fundo do Ethereum no curto prazo, tá? Essa é a minha expectativa. O Bitcoin, a média da praia, a mesma coisa, tá? Então,
Só que ao invés de descer o caixote, ele fez aqui um triângulo simétrico, tá? Onde é que eu quero comprar ele? Eu quero comprar ele quando ele perder a mínima ou a LTA desse canal aqui. Eu não acredito, por exemplo, que ele não vai perder esse canal. Eu acredito que ele vai perder essa linha de tendência de alta aí que vocês estão enxergando. Isso aqui é um triângulo, tá? Então eu acredito que ele vai perder essa linha aqui, ele vai perder essa linha pontilhada aqui e ele vai revisitar o fundo anterior, pelo menos. Na minha opinião, eu acredito que vai dar para comprar ele aqui, bear trap nessa região. O mesmo bear trap que vocês estão enxergando no S&P 500 é o que eu quero enxergar no Bitcoin, a média da praia, no Ethereum, tá? Então, por exemplo, aqui no dólar, né? Aqui no dólar, quando nós temos o bear trap, ó, é exatamente isso aqui que eu quero encontrar na formação do fundo do Bitcoin, a moedinha da praia. Eu quero encontrar um fundo um pouco mais baixo do que o fundo anterior, mas com rejeição, com força compradora, rompendo uma LTB. É isso que eu quero encontrar. Isso para mim é um bear trap clássico. Esse bear trap clássico, que é o que eu gosto de pegar principalmente no Bitcoin, na minha opinião é aquele fundo duplo que mostra um movimento do preço vindo para cima da média 8 de forma verdadeira. Que é uma coisa que eu ainda não enxerguei na situação atual, no cenário atual do Bitcoin, a moedinha da praia, tá? Então, o bear trap, ele funciona muito bem para encontrar o fundo verdadeiro. O mesmo que a gente pode ver aqui de longo prazo, ó, tá? Então, aqui tem uma composição de vários fundos duplos, ó, tá vendo? Então, isso aqui para mim é um bear trap, isso aqui também é um bear trap, ó, isso aqui é um bear trap. É isso aqui que eu quero ver no Bitcoin, tá? E ao mesmo tempo, no dólar, em algum momento, depois dessa alta, depois que ele continuar subindo aqui, eu quero ver ele fazer um bear trap. Pode ser que seja já agora, daqui a pouco? Pode acontecer aqui já, né? Mas a gente precisa ver, formar um fundo duplo no Bitcoin com bear trap e um bull trap, que seria o efeito oposto, no dólar. Ou seja, um topo mais alto, que parece que vai fazer algum rompimento e continuação, mas ele volta a cair. Isso seria o ideal. Isso seria o pivô do Fed, a formação de fundo, aquele momento de compra mais seguro, tá? Que ainda não chegamos nessa condição, ainda não. Pode ser que daqui a pouco chegue, pode ser, mas ainda não. O meu problema que eu comentei com o pessoal, que me gerou preocupação ontem, foi exatamente isso daqui, ó. Pessoal, vamos colocar aqui, até colocar aqui, ó, em linha vermelha. Nasdaq ontem fechou e rejeitou resistência. Então, quando nós temos o mercado de cripto subindo, fazendo topos e fundos ascendentes acima da média 8 semanal, eu vou sempre dar uma olhadinha no que está acontecendo na Nasdaq. Por quê? Porque o mercado cripto ele é um mercado cheio de startups de tecnologia. Ele é um mercado de tecnologia. E aí eu vou no índice das maiores empresas de tecnologia, que geralmente são as empresas que mais crescem em período de expansão econômica, porque são as empresas que mais começam por uma startup pequena, elas vão lá no banco, tomam um empréstimo, pegam um dinheiro de investidores profissionais e começam a aumentar. Venture capital, né? Elas começam a ampliar, expandir, crescer. Quando num cenário de expansão econômica, geralmente o índice Nasdaq ele sobe antes do mercado tradicional, do S&P 500. Então a gente vê a Nasdaq subindo primeiro, depois o S&P 500 começa a subir. O mesmo acontece com o mercado em baixa, tá? Só que agora é o oposto. Ele vai antecipar movimentos do mercado de criptomoedas. Então ontem eu não vi a barra de hoje, né? Eu não tinha visto a barra de hoje, por exemplo. Mas ontem eu vi essa barra aqui, ó, pessoal. Que é exatamente isso que eu comentei com o pessoal do mercado. Então ontem foi dia 1º, eu vi essa barrinha aqui, ó, que foi uma tentativa dele romper e dar continuidade dessa barra aqui de alta. Então ele tentou no meio do dia fazer esse movimento. E aí chegou hoje e simplesmente abriu em queda. Ele abriu perdendo. Eu falei, velho, essa barra aqui ela vai ser engolida, tá? Por quê? Porque quando você tem um rompimento, para essa barra aqui ser pullback e entregar alta, ela já tem que entregar alta em 2 barras seguintes. O que a gente chama no meu curso de barra de sinal. Então a barra de sinal ela precisa de barra de confirmação, que seria essa terceira barra de alta aqui.
como ela rompeu para baixo, como ela veio 3 barras para baixo, ou seja, ela veio 1, 2, 3 negativas de alta, essa barra aqui ela é a ser engolida, certo? Quando ela é engolida, nós temos essa barra aqui que é uma rejeição da reversão da tendência. Então isso aqui foi uma tentativa do mercado reverter a tendência, ele tinha que ter subido aqui. Para ele confirmar a reversão da tendência, ele tinha que ter. Como ele rejeitou em 3 barras, isso significa que ele vai continuar a tendência vigente, que é tendência de baixa. Então ele vai continuar o movimento de onda para baixo. Tendo essa confirmação, entendendo isso hoje de manhã, eu mandei essa mensagem para o pessoal. Exatamente isso. Nasdaq ontem fechou rejeitando resistência, tá? Então isso é uma antecipação gráfica. Mesmo que eu não acompanhe a reunião do Fed, mesmo que foda-se o velho lá, eu nem precisei acompanhar. Eu simplesmente olhei o gráfico, porque o gráfico não mente. As pessoas mentem, mas o gráfico não mente. Se o gráfico tem uma rejeição de uma resistência mensal, uma rejeição de uma resistência, que era um suporte que foi perdido, nós temos uma continuação de baixa. Então o movimento ainda é de baixa. Por isso que eu comentei hoje, falei de novo, pela milésima vez, pessoal, no Instagram, né? Se mantenham dolarizados, majoritariamente dolarizados. Hoje o dólar é o ativo mais quisto do mundo. Trabalhe bastante, vá acumulando caixa, vá acumulando dólares e se mantenha numa estrutura de bear market onde você vai ficar 80% líquido, 80% dolarizado, ou em reais, ou em caixa, e 20% exposto para, se o mercado vir a subir muito forte, de uma forma inesperada, você consegue ter algum lucro com 20% do seu capital, mas majoritariamente vendido, né? Então, basicamente é isso. Basicamente, essa é a perspectiva, tá? É basicamente isso que a gente precisa entender.